Senhor, usa o teu servo e que a tua palavra encontre abrigo em nossos corações, gerando transformação em nossas vidas, Senhor, para que o teu nome seja louvado, glorificado e engrandecido em nossas vidas, Senhor. Amamos a tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Tome assento, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já pude sentir a presença de Deus nesse lugar, nessa manhã, o renovo do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Glória a Deus. Já estamos com a nossa madeira ali, irmãos. Creio que amanhã já começa a ser colocado para cima. Vai ficar bonito demais, né? Esse mezanino aí vai abrir um espaço para o povo vir cultuar a Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida que está colaborando, contribuindo para que esse projeto siga em frente. Amém, irmãos? Na vida a gente tem um propósito, mas depois da queda de Adão, o ser humano ele se depara com dois propósitos, né? O propósito natural, o propósito que está basado na razão humana. Então o ser humano ele busca completar a sua vida através de conquistas. Então você vai encontrar pessoas, e eu faço parte delas também, que busca ser feliz nas conquistas, busca a felicidade nas conquistas. Então a pessoa que tem um sonho, que está na busca dessa conquista, ela tem algo para viver, então ela vai atrás daquilo. Só que quando ela alcança o objetivo daquilo que ela estava buscando, a alegria dura pouco, né? Quem aqui já comprou um carro, né? Você lutou para ter aquele carro, batalhou e tal, e quando você comprou o teu carro, você deu aquela volta, né, irmão Val? E a gente está todo feliz, né? Eu lembro também quando comprei o primeiro carro, estava todo feliz, dei aquela volta, aí no outro dia também, mas no terceiro dia já percebi que aquele veículo não preenche a minha alma. Aí eu comprei um aparelho de som para colocar naquele carro. E aí era o CDzinho tocando um louvor, mas daqui a pouco aquele louvor, aquele CDzinho também já ficou chato, aí comprava outro. E as coisas não nos preenchem. E aí você imagina que se você conquistar a tua casa própria, então você vai estar bem. Aí você conquista a tua casa própria e você está sentado lá naquela tua sala bonita e vai passando os dias e você vê que aquelas paredes, aquele material não preenche a tua vida. Não importa se é bonito, não importa se é grande, se é pequeno. E quando você é solteiro, você quer preencher então, querendo casar. E aí você casa, mas aquela pessoa que casou com você também não te preenche. E aí começam as discussões, começam as brigas, porque a gente casa dizendo que a pessoa vai completar a nossa vida. Não é verdade? O nosso cônjuge vai nos completar e não completa nada. Não completa. Ele faz parte de algo, mas não nos completa. E aí tem aquele que tem o sonho de ter a sua faculdade, vai atrás da sua carreira, faz a sua faculdade, termina, e aparentemente pode até ser bem sucedido. Mas quando está aparentemente tudo completo, né? Tem a sua casa boa, tem o seu carro, tem o seu plano de saúde, tem a sua família, tem a sua empresa, tem o seu negócio. Tem pessoas que se suicidam, pessoas que tiram a vida, pessoas que estão frustrados. Por quê? Porque o propósito da sua vida está firmado no âmbito natural e não encontrou o propósito original, aquilo que Deus tem para ele. E aí você vai encontrar pessoas que de repente não conquistaram nada no âmbito natural, não conquistaram coisa nenhuma aqui, mas que encontraram o seu propósito em Deus. Aleluia! E quem encontra o seu propósito em Deus é feliz. Aqui na igreja nós temos
algumas irmãs e irmãos aparentemente bem-sucedido. E esses dias uma irmã me procurou e ela falou assim: pastor, quando eu entrei aqui, eu fiquei assim chocado, porque eu vi que eram pessoas simples, mas que estão alegres, que estão felizes, e eu tenho tudo, mas estou frustrada. O que é isso? Eu falei: você ainda não encontrou o propósito de Deus para a tua vida. Quando o ser humano encontra, quando Deus revela qual é o propósito para você, então você estará em paz e estará tranquilo em meio a qualquer circunstância. Em qualquer momento você estará em paz, porque a paz de Cristo repousou sobre você. E a paz só repousa sobre você quando você foi desvendado. O plano de Deus, o mistério de Deus para a tua vida foi revelado. Diga comigo assim: propósito terrenal e propósito original. O propósito terrenal, ele busca a sua carreira, busca descobrir a sua vocação, sem se preocupar com o que Deus pensa sobre isso. Então às vezes você vê uma criança jogando bola, né? O piazinho chuta mais ou menos bem, vai ser jogador de futebol, né? E aí o piazinho cresce com aquele negócio, e o pai já com aquele sonho na cabeça, que o menino vai ser jogador de futebol, como se aquilo fosse o propósito da vida do menino. E mesmo que ele venha a ser um jogador profissional, eu afirmo para você, o propósito de Deus para a vida de alguém não é jogar futebol. Deus não tem o propósito na vida de alguém para que ele seja um jogador de futebol. Ah, não, essa aqui ela gosta de mexer com coisinha de médico, então ela vai ser um médico, né? Essa menina quando crescer vai ser... não, irmão, aquilo ali faz parte da sua vida, mas o propósito de Deus vai muito além do que a tua profissão. A tua profissão é um canal que Deus vai usar para lá naquele lugar você ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. E o propósito original, a pessoa que busca o propósito original, ele quer saber o que Deus quer para si. O carnal, ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele pensa na sua vida, comer, beber, vestir, casar, conquistar e acabou. Esse é o propósito terreno. O propósito de Deus, aquela pessoa que busca o propósito original, ele tem dentro do seu coração uma inquietação, ele quer saber o que Deus quer para mim. Efésios capítulo 1, versículo 9, diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Diga assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vem cá, presbiterota, vem, corre aqui. Dá uma olhadinha aqui, irmãos, nesse jovem. Todo ser humano nasce assim, para o propósito de Deus. O ser humano nasce cego para o propósito de Deus. Aqui nós estamos lendo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus para a nossa vida é um mistério, e se é mistério significa que não está revelado. O propósito de Deus para a tua vida não está revelado, e nós já vamos entender por que isso. E quem pode descobrir o mistério de Deus, para que você reconheça qual é a vontade de Deus, quem pode fazer isso aqui assim, ó, é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo, não é uma faculdade, não é um professor, não é um mestre, é só Deus. E quando a gente continua lendo, olha só, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito significa segundo a sua autorização.
Deus autoriza o Espírito Santo a descobrir você, para que você enxergue qual que é o propósito da sua vida. Se Deus não autoriza, você vai passar a tua vida toda sem saber para que nasceu. Sem saber. Tem gente que não se preocupa, irmão. Está tudo certo. O importante é comer, beber, mas tem alguém que está lá naquela busca. Qual o propósito da minha vida? Será que o propósito da minha vida é esse? Levantar às 5 horas da manhã, tomar meu cafezinho preto com um pãozinho seco e trabalhar o dia inteiro, e aí lá pelas 9h30 toma mais um cafezinho preto, meio-dia almoça, e aí corre para o trabalho de novo, e assim vai passar a tua vida e os teus anos vão se passando. Esse seria o propósito de Deus na tua vida? E aí você começa a perceber que você está frustrado, há uma frustração dentro de você, porque você não encontrou, não foi descoberto qual o propósito que Deus tem para você. E quando Deus faz isso na tua vida, irmão, então você começa a viver uma vida totalmente diferente. Aleluia. A mensagem ela é profunda, tem algumas pessoas que entraram aí no seu consciente e ficaram presas aí. Volta aqui, querido. Tem gente que está pensando, meu Deus, para que eu nasci mesmo? Será que eu não sei? Ainda calma, a mensagem não acabou. Amém? Obrigado, presbítero. Vamos entender por que há um mistério agora na vontade de Deus, sabe? E não importa se você nasceu num lar cristão ou não. Eu tinha 10 anos de idade e eu já ficava pensando por que eu nasci. 10 anos. 10 anos de idade eu já comecei a pensar isso. Por que eu nasci? Qual que é o sentido da minha vida? Por que eu estou nesse lugar? Essas coisas começavam a mexer na minha cabeça. Por quê? Porque toda pessoa nasce tapada. E é preciso a revelação do Espírito Santo. Aleluia. Porque senão, irmão, nós vamos viver de frustração em frustração. A pessoa conquista algo e em pouco tempo aquilo vira frustração, não preenche. Conquista algo e não preenche. Agora, a pessoa que é desvendada, toda conquista é uma vitória, é uma alegria. Qualquer derrota, ele continua confiando no Senhor, ele está alegre porque ele sabe qual é o propósito de Deus para si. Aleluia, eu espero que o Espírito Santo nessa noite, irmão, traga a revelação aos nossos corações. Aleluia, para que a gente possa sair daqui renovado, fortalecido, cheio do Espírito. Aleluia, conhecendo um pouquinho mais da vontade de Deus para nós. Abra Gênesis capítulo 3 e versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão pecou e ele é lançado para fora do jardim, o Senhor coloca um querubim para impedir que o homem encontre outra vez o caminho. Quando o homem é lançado para fora do jardim do Éden, todos os que nascem a partir daí, já nascem sem saber qual é o propósito. Porque quando Deus cria Adão, estava tudo pronto, mas o Senhor pega Adão, e a primeira coisa que faz é assim: eu vou te colocar aqui no jardim para lavrar a terra. Havia um propósito, para fazer com que a terra produza o seu máximo, para que aquele jardim venha a ser maravilhoso. Havia um propósito na vida de Adão: produzir para Deus, ser um canal de bênção, ser um instrumento de louvor, um instrumento de glória para Deus. Quando sai do jardim, ele está descongregado, está tirado da presença de Deus, então a sua vida não tem mais propósito em Deus. Não havia mais propósito. E aí, a partir daí, todo ser humano nasce
e ele começa a buscar coisas para preencher. Alguns não buscam na sua carreira, como nós acabamos de falar. Alguns buscam nas drogas, outros na prostituição, outros na mentira, no roubo, na vida desregrada, e outros desanimam, entram em depressão, e o desejo é morrer. Por quê? Porque não tem propósito na sua vida. Foi a partir desse dia. O propósito da tua vida, irmão, está intimamente ligado com a árvore da vida. Aquela pessoa que é revelada qual é o propósito, encontrou o caminho de volta para o jardim do Éden, encontrou o caminho de volta para a eternidade, porque quando você produz frutos para Deus, os teus frutos são eternos. E o que você produz no âmbito terreno é passageiro, terminal, vai acabar. Mas aquilo que você produz para Deus é eterno. Aquilo que você produz no propósito de Deus para a tua vida vai ser para todo sempre. Propósito de Deus na tua vida, lá no teu trabalho, lá onde você está. Tem alguém lá que está angustiado, tem alguém que não conhece o Senhor Jesus. Você fala de Cristo, você ganha aquela pessoa para Jesus. A pessoa estava condenada ao inferno, condenada à perdição eterna. Você ganhou ela para Jesus, você produziu um fruto eterno. Aleluia. Ontem eu conversava com o irmão Theo e ele falou assim: pastor, quando eu estava chegando o final do ano, agora de 2019... eu comecei a me angustiar, porque no meu trabalho eu não tinha ganho ninguém para Jesus. E eu comecei a me angustiar e comecei a orar e intensificar a minha oração. Ele ganhou vários para Jesus no finalzinho do ano. Produziu lá no seu trabalho. E quando ele produziu o fruto, ele falou: aí eu me senti em paz, fiquei tranquilo, fiquei alegre. Porque a sua vida tem um propósito, irmão. Em Deus, a tua vida tem um propósito. Não é só isso que você está fazendo lá, quem sabe, vai para o trabalho, volta e dá aquele desânimo, e vai para o trabalho para quê, e ganha pouquinho. Não, tem um propósito maior, acima de todas as coisas, é um propósito de Deus. Por que foi nos encoberto, né? O propósito da nossa vida, ele está intimamente ligado ao propósito de Deus, que é eterno, e a nossa vida nos leva ou à morte eterna ou à vida eterna. Vou repetir. A forma como você está vivendo te leva à morte eterna ou te leva à vida eterna. Se você está vivendo o teu propósito carnal, o teu propósito carnal não é pecado. Mas se não há produção para o reino, não há frutos para a vida eterna, a tua vida é bem provável que não está te levando para o céu, está te levando para outro lado. Você se encaixa com as virgens loucas. A virgem prudente, ela sempre produz para o reino. Ela tem óleo, ela tem água pura, ela é vaso de honra. Vaso de honra é aquele vaso que é colocado na entrada da casa, lá no meio do deserto, tem uma casinha lá e tem alguém lá, tem um vaso de honra, sempre tem água fresca. Sabe o que isso significa quando Deus nos chama de vaso de honra? Que não importa a circunstância, por pior que seja, qualquer pessoa que chegar até você vai encontrar na tua vida refrigério. Aleluia. A pessoa que encontrou seu propósito em Deus é um canal de bênção. Qualquer pessoa que chega até você sabe que vai ter resposta de Deus, vai ter a bênção de Deus. Aleluia. Estamos juntos nessa palavra, irmão? Volta comigo, Efésios capítulo 1 e versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Até aqui.
Então, no âmbito terreno, nós entendemos a palavra vocação como sendo o propósito da nossa vida. A pessoa que encontra a sua vocação, encontrou o propósito. Eu já falei isso esses dias. A pessoa que ama o que faz algo que é útil para a sociedade, tem habilidade naquilo que faz e recebe pelo que faz, o mundo diz que encontrou a sua vocação. Só que isso não é verdade, porque a pessoa às vezes ama o que faz, tem habilidade, está recebendo bem por aquilo, né? É hábil, está sendo útil para a sociedade, mas ele não está bem, não encontrou a sua vocação. Mas o mundo diz que isso é vocação. Mas a palavra de Deus, ela fala diferente. Ao invés de vocação, a palavra de Deus diz que o propósito de Deus é um mistério. O propósito de Deus para você é um mistério e precisa ser revelado. Olha só, continua mais um pouquinho. Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai nos revelar quem nós somos em Deus. E aí a palavra diz assim, no versículo 10, parte B. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Diga comigo assim, plenitude dos tempos. Diga de novo, plenitude dos tempos. Nós sabemos que existem várias situações para esse assunto aqui. Mas dentro do que nós estamos falando, plenitude dos tempos. Irmãos, como nós explicamos no culto passado, a eternidade, o âmbito natural, o âmbito eterno, não teve começo e não tem fim. Se não tem começo, não tem fim, também não tem meio. A eternidade não é como nós conhecemos o nosso tempo. Nós conhecemos o nosso tempo como uma linha de inicia, tem meio e termina. É assim que nós conhecemos. O homem nasce, cresce, faz o que quer fazer e morre, terminou. Isso é o que nós entendemos. Mas na eternidade de Deus, não. Na eternidade de Deus, todas as coisas já são agora. Para você lembrar, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, diz aqui em Efésios, que já foi realizado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia criado para nós a nossa salvação, antes mesmo de nós ser criado, Deus já tinha tudo pronto. E agora nós estamos falando da plenitude dos tempos. O que é a plenitude do tempo? Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Plenitude do tempo é o quê? Você tem, eu e você, um tempo terrestre. Mas nós fomos formados na eternidade. Deus primeiro nos criou. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis, que Deus nos criou. No capítulo 2, Deus nos formou do pó da terra. Então, primeiro Ele criou na eternidade, no âmbito eterno, e depois nos formou aqui no plano terreno. E na plenitude dos tempos significa o quê? Quando Deus te criou no âmbito eterno, o teu propósito foi criado junto. Qual era o propósito de Deus para a tua vida? E agora você é formado do pó da terra. Quando que vai se revelar qual é o mistério da tua vida? Quando esse tempo chegar em harmonia perfeita. O âmbito eterno se alinhar com o âmbito terreno. Quando chegar o momento exato na tua vida aqui e você estiver pronto, então se revela o mistério da tua vida e começa então a formação para o teu propósito, aquilo que Deus quer para você. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Está entendendo isso, irmão? O que isso significa? Que há um tempo de espera. Então muitas vezes você quer hoje, você quer agora que Deus te responda. Por quê? Porque você vê a tua vida terrena está passando e não está encontrando o propósito de Deus. Mas é que no âmbito eterno ainda não chegou o momento da revelação para a tua vida. Quando chegar o momento no âmbito eterno e você estiver alinhado no âmbito terreno, então começa a se revelar para você aquilo que Deus quer. Quando era mais jovem, estava trabalhando, irmãos, eu estava numa praia juntamente com meu cunhado, e eu falei, mano, nós estamos aqui, mas nós sabemos que esse não é o nosso propósito.
Será que a nossa vida é levantar todo dia de manhã e ficar colocando piso, e ficar colocando piso, e colocando piso? Irmão, sabe o que é 6 anos de joelho? Foi o que eu passei, irmãos. 6 anos de joelho. 7 horas eu estava na empresa, 7h30 eu já estava em alguma casa, em alguma mansão, de joelho, e alguém me dando piso, e eu assentando piso, e assentando piso, e assentando piso, e para comer eu comia aqui, eu sem parar, até as 5 horas da tarde, 6 anos fazendo isso. E tem gente que diz que Estados Unidos é coisa linda. Aí você vê as fotos e acha, oh, que maravilhoso Estados Unidos, maravilhoso, coisa nenhuma, irmão. Lugar de escravidão, para mim, os Estados Unidos é o Egito. E eu ficava pensando, será que é isso? Será que é só isso? Será que é só isso? Porque não tinha revelação. Eu sentia dentro de mim que tinha algo mais. Mas não é que eu seria chamado para estar como pastor, não. O Senhor queria me usar como um instrumento nas suas mãos. E não importa, porque nem todos vão ser chamados para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista. Mas lá no teu trabalho, há um propósito de Deus para a tua vida. Então eu conheço pessoas que viveram como médico, como enfermeira, muito tempo. E nada aconteceu, mas de repente aquela enfermeira começa a ser usada nas mãos de Deus lá no local de trabalho. Tem alguém que tem um restaurante, o seu restaurante era só um restaurante. A partir do momento que encontrou a revelação em Cristo de quem Ele é, o seu restaurante começa a produzir para o reino. Estamos entendendo? Aleluia. Coloca a tua mãozinha no coração e deseje que o Senhor revele qual que é o propósito dEle para você. O teu negócio, a tua empresa, o teu comércio, aleluia, é um propósito de Deus, irmão. Aleluia, para você produzir para o reino, para você ser um canal de bênção, para você ser um instrumento. Aleluia. Ô Senhor, revela, Senhor, qual é a nossa vontade, Senhor, para contigo, para que não venhamos a viver, Senhor, em frustração. Não venhamos, Senhor, a viver frustrado, Pai, achando que a nossa vida não faz sentido. Traz revelação nessa manhã, Senhor, aos corações. Aleluia. Versículo 11 diz assim, nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Diga assim, predestinado. Diga de novo, predestinado. Sabe o que é predestinado? Quando Deus criou você, já te predestinou para um propósito. Predestinou, mas a escolha é sua de se submeter ao propósito original de Deus ou seguir o teu propósito. A escolha é tua. Será que eu quero o que Deus quer para mim ou eu quero fazer o que eu quero? Mas Deus já predestinou você com algo relacionado à vontade dEle. Por isso que a palavra diz, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Você crê que Deus tem um propósito para a tua vida? Você já sabe qual é ele? Já sabe qual é o propósito? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Aleluia. O fim, o propósito de Deus, o fim, a ideia é que a tua vida em todas as coisas seja para louvor da glória de Deus. Não para frustração, não para desânimo, não para angústia, não para depressão, não para frustração. A tua vida tem que ser para a glória do Senhor, é para a alegria. Deus não tem prazer na tua frustração, Deus não tem prazer no teu desânimo, Deus não tem prazer que você esteja doente, Deus quer você vivendo o máximo daquilo que Ele preparou para ti. A palavra está dizendo que o Senhor predestinou para nós algo, a sua vontade nós já estamos predestinados para a vontade do Senhor. Você pode imaginar que Deus, que é amor, predestinou você para a doença? Predestinou você para a miséria? Predestinou você para viver amargurado? Não.
O que Deus predestinou para você é uma vida que glorifica e exalta o seu nome. Então, se nós estamos vivendo o oposto disto, hoje, esta manhã, é uma manhã de nós dizer: Senhor, revela-me a tua vontade. Revela, Senhor, o teu propósito na minha vida. Aleluia. Vai comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Até aqui. Quando você aceita Cristo como Salvador, você é feito nova criatura. Quando você nasce de mulher, você nasceu lá da sua mãe, você nasceu tapado, carregando o DNA do Adão, sem conhecer a vontade do Senhor. Mas quando você aceita Jesus, começa a se desvendar o mistério de Deus para a tua vida. Quem aqui aceitou Jesus Cristo há 2 anos atrás? Tem alguém aqui? Olha aqui, temos um casal aqui, né? Irmão Tiago e irmã Priscila. O irmão Tiago, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas eu não sou profeta, mas eu vou falar aqui. Não precisa nem ser profeta para falar isso aqui. O irmão Tiago, antes de conhecer a Jesus como Salvador, quando falavam para ele sobre Jesus, ele falava: Jesus. Mas não cria em nada. Não tinha relacionamento. Quando falava de Deus, Deus, né? Podia de repente, se é bem católico, podia até fazer. Né? Passa na frente de uma igreja e tal, faz aquilo. Mas se você, quando vinha uma luta, quando vinha um problema, eu não creio em nada. Mas a partir do momento que aceitou Jesus como Salvador, sabe? Fez aquela oração: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. É esse o tipo de oração que faz. Não é uma oração: você é um profeta, você é um pastor, você é um operador de milagre. Não é nada disso aí. A oração é de confissão. Aceita Jesus como Salvador. Quando aceitou Jesus como Salvador, termina a oração. Se tem um canceroso em estado terminal do lado, ele vai dizer assim: pastor, vamos orar porque Jesus vai curar. Já muda a fala, já muda tudo. Você já percebeu isso? Sabe por que acontece isso? Porque começa a ser tirado o véu. E ele começa a reconhecer qual que é o propósito da sua vida. Antes, ele não tinha nada, não tinha esperança, não tinha fé. Mas agora, a partir do momento que aceita Jesus, ele é feito uma nova criatura. Está entendendo essa palavra? Nasce de mulher, carrega a semente, né? Aquele DNA, frustrado, atrapalhado e pecaminoso. Quando eu nasci num lar evangélico, quando eu nasci já faziam 10 anos que meu pai era pastor e missionário já no mundo por aí. Já tinha sido missionário e conhecia a palavra de Deus e ganhava alma para Jesus e operava milagres. Mas eu não, eu nasci tapadinho também. Nasci tapadinho. E de repente começa que não creio em Deus, não entendo isso aqui, para que orar, por que estão chorando, por que estão gritando, começa a questionar todas as coisas. Por quê? Porque o homem que não nasceu de novo, ele não consegue ver o propósito de Deus. Ele está tapado, é um mistério, é Deus que fez assim. Colocou o homem para fora do jardim do Éden por causa do pecado. E agora, quem quer saber o propósito de Deus, vai ter que se achegar a Deus. Aquele que se achega a Deus, o véu é retirado. E você começa então a enxergar o que Deus quer para a tua vida. E aí você vê pessoas dentro da igreja, que o véu foi tirado, e de repente começa a viver uma vida novamente como a do mundo. Continua dentro da igreja, continua vindo aos cultos, mas começa a achar que a sua vida não tem propósito, e está dentro da igreja. O véu começou a ser tirado, mas ele coloca o véu de novo. Por que acontece isso? Por que acontece isso? O véu já não foi retirado? Não. A revelação ela é gradual. A revelação do propósito de Deus na tua vida, ela vai se dar gradualmente. Quer ver?
Deixa eu explicar mais um pouquinho para nós aqui, irmãos. O propósito de Deus para a tua vida se dá pela pessoa do Espírito Santo. E aí todo mundo, amém. Só que o Espírito Santo só pode retirar por completo aquilo que está cegando você através da autorização de Deus, aquilo que nós lemos. Quando Deus autoriza, o Espírito Santo tira. Mas para Deus autorizar, primeiro ponto, uma busca séria. Diga assim, busca séria. Se a tua busca não for séria, para que Deus te revele qual que é a vontade dEle, se não é uma busca séria, Deus não vai revelar. A salvação ela é de graça. Então quando tira o véu, é gerado no teu coração fé, e você começa a crer nas coisas, e você crê para a salvação. Mas para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, o véu tem que ser arrancado por completo, e para ser arrancado por completo, você tem que desejar profundamente. Sabe, se alguém quer ser um médico, vai ter que estudar de verdade. Se alguém quer ser um engenheiro, tem que estudar de verdade. Porque se conseguir um diploma e ir comprando o diploma, vai ter problema. Já falei aqui, vou falar de novo. Meu cunhado disse que tem uma colega de sala de aula, que estuda com ele lá, eles estão estudando para ser médico. E ela vai ser uma médica cirurgiã. Só que ela não estuda, não sabe nada. Ela passa colando e passa saindo com os professores. Quem que gostaria de se operar com essa médica? Ela não é uma pessoa séria e não vai ser uma boa médica. Tenho certeza disso. Vai ser terrível. Ela vai matar alguns. E aí, para ser um canal de bênção, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor vai tirar o véu, Ele vai te usar, mas a busca vai ter que ser séria. Então muitas vezes a pessoa entra dentro da casa do Senhor, mas desanima, porque não é difícil fazer uma faculdade. Quem já fez faculdade aí, levanta a mãozinha. Levanta bem essa mãozinha que fez faculdade. É fácil, irmãos? Não, né? E tem que estudar, e o camarada está trabalhando, e tem que estudar, e tem que estudar, e tem que passar na prova, e tem que aprender mesmo, e é uma luta. A mesma luta Deus exige para a revelação do propósito da sua vida. É um mistério, e esse mistério, para ser revelado, você vai ter que clamar, vai ter que buscar, vai ter que desejar, na mesma intensidade. A mesma intensidade. Aleluia. E quando você começa a buscar, e clamar, e buscar, e clamar, então começa a revelação aos poucos se dar. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. O mistério começa a se revelar no tempo perfeito de Deus, como nós já falamos, e isso ele requer paciência, porque nós vemos a nossa vida passando e pensamos que a nossa vida vai acabar sem ter reconhecido o que Deus quer para nós. Muitos desistem antes mesmo do mistério ser revelado, porque depois que você tem a revelação, não, Deus me chamou para isso, Deus fez isso na minha vida, aí então inicia o processo de formação para o propósito de Deus. E o processo de formação, aí é outro tema, que nós vamos falar um pouquinho para frente aí. Só vou dar uma pincelada para você. Quando Deus chama Davi, foi revelado para ele o propósito de Deus para a sua vida. Deus chama Davi e unge Davi. Davi agora é rei sobre Israel. No âmbito eterno, Davi já era o rei de Israel. Ele já foi ungido. O Espírito Santo do Senhor já não estava mais sobre Saul, já se apodera de Davi e não sai mais. Mas dali até ele assumir o governo, 20 anos. Levou 15 anos para assumir Judá, e depois mais 7 anos para assumir, então, o reino todo, o reino de Israel. 22 anos para se concretizar
o que Deus tinha na vida dele. E o que aconteceu nesses 22 anos? O processo de formação. Ele teve a revelação de quem ele era em Deus, qual era o propósito de Deus para a vida dele. E durante 22 anos, ele vai sendo formado para daí então governar todo Israel. Aleluia. Vamos lá, eu já estou encerrando aqui, irmãos. Quando você vê alguém que tem uma aptidão para alguma coisa, você olha e diz assim: vai ser isso, vai ser aquilo, pode ser um bom negociante, leva jeito para negociar, leva jeito para venda. Alguém falou alguma coisa de ti, irmão Robson? Nunca falaram nada, olharam, nunca deram nada para ti. Ninguém nunca falou nada para ele. Ainda bem, porque tem uns que falam assim: você nunca vai dar nada na vida. Se não falaram nem que sim, nem que não, então tu está aí neutro. Está neutro, né? Mas sabe, quando você vê alguém que a pessoa diz assim: você vai ser isso, esse garoto leva jeito para aquilo, essa menina leva jeito, e aí vai naquilo, e a gente olha e a gente julga segundo a aparência. Mas na palavra de Deus, parece que o paradoxo é o top, é o que Deus gosta de fazer. Deus pega aquele que é o menor, o que fede ovelha, e coloca como rei. Ninguém podia imaginar que lá da família de Jessé, o menor poderia ser rei. Ninguém poderia imaginar que uma menina escrava, vivendo em outro país, sem pai, sem mãe, a Esther, viria a ser a rainha. O paradoxo, o que é oposto, é o forte de Deus. O propósito de Deus, ele sempre é um mistério. Não está óbvio. Você está acompanhando, está entendendo isso? E nem para a pessoa. Nem mesmo para a pessoa. A pessoa não consegue enxergar o que Deus quer para ele. E as pessoas que rodeiam também não. Então, se você chegou nessa manhã e está olhando para você e está dizendo assim: mas a minha vida? Quem sou eu? O que sou eu? O que eu posso fazer? Você pode olhar e estar se achando pequeno, se achando como uma escrava, se achando como um cuidador de ovelha, um pastorzinho, está se achando pequeno. Mas Deus, Ele sabe qual é o propósito da tua vida. E se você conseguir se alinhar com a vontade dEle, Ele vai te colocar no local, no lugar que Ele preparou para você. Eu estou tentando me fazer entender aqui, irmãos, nessa mensagem, que é uma mensagem um pouquinho complexa. O que eu quero dizer para você nessa manhã, o que o Espírito Santo quer dizer para você: eu quero te revelar qual é o propósito da tua vida. Não importa a tua idade, não importa, porque nós olhamos no âmbito terreno, mas o âmbito eterno, irmãos, não existe o tempo, e Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode pegar você hoje e daqui transportar para outro lugar, fazer totalmente diferente a tua vida. Totalmente. Deus tem plano para você. O propósito de Deus já foi criado antes de você mesmo ser formado do pó da terra. Só que está escondido. É um mistério. E Deus quer revelar. Quem deseja que o Senhor revele para você? Há um desejo no teu coração? Sabe? Às vezes nós estamos cansados, irmãos. Mesma coisa, e não sai do lugar. E o Senhor quer revelar que tem algo maravilhoso para ti. Tem um propósito para você. Aleluia. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Abaixamanderemassúria. Deus de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Quem deseja começar uma busca pelo propósito de Deus? Quem deseja começar uma busca, porque essa busca, eu não posso dizer para você: vem aqui para frente que Deus vai te revelar. Não posso, não é assim. Ela é gradual e é árdua. A busca pela revelação daquilo que Deus tem na nossa vida é uma busca árdua. É uma busca árdua. E 90% das pessoas não vão encontrar. Infelizmente não vão. Porque não buscam.
O seu interesse é muito pequeno no que Deus quer. As pessoas estão presas no âmbito natural, comer, beber, vestir, e pronto, sua vida é comum. Mas Deus não. Deus, Ele quer e Ele procura aquelas pessoas que estão desejosas de fazer a diferença no mundo, fazer a diferença no meio que vive, fazer a diferença na sua cidade, fazer a diferença na sua família, fazer a diferença na sua comunidade. Deus está procurando essas pessoas, que lá no fundo, lá no seu íntimo, quer saber o que Deus quer para si. Aleluia. Aleluia, nós acabamos de ver, irmãos, é mistério de Deus, a vontade, aleluia, fomos predestinados para a vontade dEle. Se é predestinado, significa que você pode optar por outra coisa, e eu não quero optar por outra coisa, eu não quero, eu quero a vontade do Senhor, aleluia. Quem sabe, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ter aquilo, gostaria de não sei o quê. Irmão, vamos parar por um minuto e dizer: não, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim, porque o teu Deus, Ele sabe o que é o melhor para ti. O propósito de Deus não tem como ser pior do que o teu. Aquilo que Deus programou para a tua vida não tem como ser inferior àquilo que você está achando que pode ser. Aqui na nossa igreja tem obreiros que já falaram comigo: pastor, eu tenho medo de sair para a obra, porque eu penso que eu vou passar necessidade. Eu fico pensando: meu Deus, que loucura! Como que alguém pode pensar, ter medo de passar necessidade? Se Deus te chama para a obra, meu querido, Ele vai te sustentar, não tem nada que vai ser melhor do que isso. Eu tenho desejo de abrir o meu negócio, mas eu tenho medo, vou ficar aqui trabalhando nessa empresa de empregado, porque eu tenho medo de... Mas se Deus te chamou para abrir um negócio, abre o negócio, porque Deus é contigo. Então nós precisamos que Deus nos revele o que Ele quer para nós. Aqui dentro do meu coração tenho o desejo de ser um engenheiro, mas eu não tenho condições, não tenho recurso, não me acho capaz, eu sou burro. Tem gente que fala assim: eu sou burro para aprender, eu não gosto. Irmão, e fica com medo de entrar numa faculdade. Mas e se Deus te chamou para ser um engenheiro bem sucedido, para ser um canal de bênção nesse mundo, no mundo da engenharia, sabe? Se Deus quer te colocar lá naquele lugar e te honrar, se há um desejo no teu coração, começa a orar e dizer: Senhor, é essa a tua vontade, é esse o teu querer, realiza em mim a tua vontade, realiza na minha vida, Senhor, o teu querer. Eu quero estar no centro da tua vontade. Aleluia. Claro que eu não tenho como dar testemunho de alguém, eu só posso dar o meu testemunho, irmão. Quando o Senhor me chamou para cá, não tinha lógica. O que eu vou fazer em Palhoça? Nunca ouvi falar de Palhoça, não sabia que existia essa cidade. Não sabia. Como que eu vou chegar numa cidade que eu não conheço ninguém e vou plantar uma igreja? Você já parou para pensar? Chegar num lugar sem salário, com criança pequena, sem trabalho, e dizer: vou plantar uma igreja aqui, Deus me chamou. Irmãos, tem que ter revelação, Deus tem que estar junto, senão não vai. Você vai se atemorizar, vai se aterrorizar, porque você vai alugar um lugar, você não tem dinheiro para alugar aquilo, não tem nome para alugar aquilo, não tem ninguém para avalizar, não tem nada. E aí você começa os cultos e não tem ninguém, e aí você tem luz para pagar e não tem oferta, e não tem dízimo, não tem nada, não entra. Mas se Deus está contigo, se Ele te chamou, vai acontecer. Vai acontecer. Um dia o pastor Enéas, ele estava muito angustiado. Eu achava que ele estava angustiado porque tinham cortado a luz dele, cortado a água. Estava sem luz, sem água e sem comida em casa. Aí andou 8 quilômetros a pé para ir lá na casa da tia Sara, para buscar 1 litro de leite para sua menininha de 2 anos. E essa história chegou até os nossos ouvidos.
Eu fiquei revoltado contra Deus. Ah, mas Deus não está vendo? Pai, tá. E quando eu me encontrei com ele, eu falei, e aí, mano, como é que tá? Ele falou, estou bem, glória a Deus, estamos felizes. Eu falei, mas, mano, vocês não cortaram a tua luz, não cortaram a tua água, você não estava sem comida, sem nada. Ele falou, mano, se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu quisesse viver bem, eu tinha ficado lá no banco. Deus me chamou para esse lugar para ganhar almas, e eu estou ganhando almas. Encontrou propósito na sua vida. Agora, se você está trabalhando pelo dinheiro, então você pode ser um corrupto, porque se alguém te oferecer mais dinheiro em outro lugar, você vai mudar. Se aquilo que você projetou hoje, mas alguém te convida lá, que vai ganhar mais, eu vou para lá, então você não está no propósito de Deus. Você precisa estar no propósito de Deus. Sabe? Às vezes as sociedades se quebram porque, vamos fazer uma sociedade, bem, estamos juntos, mas daí alguém oferece mais aqui, tchau. Então, aí não funciona assim. Não pode ser desse jeito. Tudo que você vai fazer tem que ser dirigido por Deus. Se Deus bateu o martelo e disse, agora, então significa que fechou o âmbito eterno com o âmbito terreno, você está no centro da vontade dele, vai que tu vai ser vencedor. Não significa que não vai ter luta, não vai ter batalha. Vai ter luta, vai ter batalha, mas você vai prevalecer. Você vai avançar, você vai fazer a diferença. Abaxabalabassúria. Aleluia. Aleluia, eu quero que você entenda, amado irmão, que o propósito de Deus para a tua vida não se resume a ser pastor ou trabalhar na igreja diretamente. Lá no teu trabalho, a tua vida tem um propósito específico de Deus. Deus quer te levantar. Tem gente aqui que está preso, está se sentindo escravo, está preso em alguma coisa e está se sentindo frustrado, angustiado, porque Deus tem algo mais para você, mas você está com medo de sair, está com medo de aceitar a vontade do Senhor. Irmão, busca um pouquinho mais, clama um pouquinho mais, sabe? Às vezes a gente desanima de orar porque parece que Deus não está respondendo e parece que é um monólogo, mas não é. Deus está ouvindo todas as tuas palavras, todas as vezes que você dobra o teu joelho, Deus está ali e Ele quer responder, mas a busca tem que ser séria, a busca tem que ser planejada, buscar em verdade, buscar de coração, buscar de inteireza de coração, aleluia, para que esse mistério seja revelado para você. O mistério da vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Tem alguém que quer vir aqui na frente e começar uma busca nessa manhã? Tem alguém que quer vir para frente e dizer assim, Senhor, eu preciso, Senhor, de uma revelação plena. Eu preciso, Senhor, de uma revelação plena, Senhor, da tua vontade. O que o Senhor quer para mim? Abaxabalabachúria. Aleluia. Vou estar orando por você com imposição de mãos. Adore ao Senhor Jesus, ministério de louvor. Alabaralabaxerelian, eremassúria. Alalalabaralabaxaraman, eremanamarabaxaralab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 arala